4 de novembro, né? Já no quarto bimestre. E hoje o nosso assunto vai ser massa molar. Então, quais habilidades a gente está contemplando aqui hoje? Realizar cálculos envolvendo massa molar, quantidade de matéria e número de partículas, representar as substâncias em mol e calcular essas massas molares, né? Então, o objetivo é que vocês relacionem a massa de uma determinada substância com a quantidade de matéria que é em mol. Então, vamos voltar um pouquinho para a gente retomar, né? Para a gente relembrar o que é a quantidade de matéria. Então, como a gente já havia discutido, né? Na semana anterior que nós tivemos aula, a quantidade de matéria ela tem uma unidade específica, né? Então, em química, como a gente está falando sempre de quantidades muito grandes, né? Porque nós temos partículas muito pequenas, uma unidade precisou ser criada para quando a gente vai falar sobre quantidade de matéria. E essa unidade, ela é chamada de mol, né? Então, como eu disse para vocês, quando a gente está falando de quantidade em química, eu sempre tenho partículas pequenininhas demais, né? Então, átomos, moléculas, partículas. E aí, para expressar tudo isso, né, não dá, a gente vai representar com uma unidade específica que é o mol. Então, o mol, o que é, né? De onde vem essa palavra? Como que ele foi estabelecido? Então, eles conseguiram, né, como se eles tivessem conseguido contar a quantidade de átomos que tem em 12 gramas de carbono 12, né? Então, eles fizeram uma estimativa, realizaram cálculos, colocaram lá 12 gramas dessa substância, que é o carbono 12, e verificaram, então, que nesses 12 gramas de carbono tinha, né, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, esse é o valor fixo do mol, né? Então, 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Então, um mol de qualquer coisa vai ter essa quantidade. E esse número aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, é o que a gente chama de constante de Avogadro, tá? Porque foi o cientista que chegou, então, nesse valor, tá bom? E como eu disse para vocês também na aula passada, ó, um mol contém 6 vezes 10 elevado a 23. Esse 23 aqui na potência de 10, ele indica a quantidade de zeros. Então, se eu tivesse que escrever, né, para a gente ter uma noção de quanto esse número é grande, nós colocaríamos um número 6 seguidos por 23 zeros, né? Então, para não ficar repetindo esse número, que ele é muito grande, a gente usa a potência de 10. Então, é daí que vem o 10 elevado a 23. E também, como eu disse para vocês, um mol representa essa quantidade, independente do que eu estiver falando. Então, um mol de bananas, né? Coloquei aqui o exemplo, né? Um mol de bananas tem tudo isso aqui de banana. Então, um mol de coxinhas vai ter tudo isso aqui de coxinha lá, disponível, né? Então, é que nem, se a gente pensar, é que nem a dúzia, né? Como eu também falei para vocês na aula passada. Dúzia sempre significa 12 unidades, independente do que eu for comprar. Se eu for comprar banana, se eu for comprar coxinha, se eu for comprar, sei lá, que a gente compra de dúzia, enfim, né? Uma fruta, qualquer coisa que a gente falar que é uma dúzia de alunos, vai ter quantos alunos? 12, né? Então, independente do que eu estiver falando, se eu estou falando de dúzia, eu estou falando de 12 unidades. É a mesma coisa com o mol. Independente da substância que eu estiver falando, sempre vai representar essa quantidade. 6 vezes 10 elevado a 23, tá?
Tanto que no exercício que eu coloquei para vocês responderem, né? Era justamente isso que eu queria saber lá naquele formulário, né? Eu queria saber exatamente isso. Quantos átomos tem 2 mol de gás oxigênio? Bom, você vai pegar esse valor e multiplicar por 2, que é o que a gente também fez na aula passada, né? Ó. Então, sempre que eu precisar multiplicar o número, né, essa constante por algum número, como que a gente faz? A gente vai multiplicar a base, ou seja, a gente multiplica o 6 e a potência a gente só vai copiar. Então, 2 mol tem sempre 12 vezes 10 elevado a 23. 3 mol, 18 vezes 10 elevado a 23. 4, 24 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, eu só multiplico 6, né? E o restante a gente copia. A mesma coisa a gente fez aqui, né? E aí, o que que acontece? Se eu encontrar um valor aqui na potência maior do que 9, a gente vai ter que transformar essa potência, né? Então, se eu tenho um número maior do que 9, eu tenho que deixar num número menor do que 9, que é o que acontece com o 12, que foi também o que aconteceu lá no exercício que eu passei para vocês no formulário, né? Então, o 12 é um número maior do que 9, então eu preciso deixar ele num número menor. Então, o 12 vai se transformar em 1,2. Quando eu transformo 12 em 1,2, eu preciso modificar o meu expoente, tá? E a gente sempre vai fazer com o expoente o contrário do que a gente fez com o 1. Por exemplo, do 12 foi para 1,2, certo? O meu número diminuiu. Então, o que eu faço com o meu expoente? O contrário. Eu vou aumentar. Então, de 23 vai para 24. E assim por diante, tá, pessoal? Só que agora a gente precisa definir aqui uma forma, né, de expressar a massa. Porque é o seguinte, embora as quantidades sejam as mesmas, as massas podem ser diferentes dependendo do que eu estou falando, tá? Dependendo das substâncias que eu estou falando. Como assim? Bom, a gente viu no segundo e no terceiro trimestre, no terceiro, na verdade, como que a gente calcula a massa molecular de uma substância. A massa molecular é a massa calculada de acordo com a composição da substância. Então, por exemplo, a massa da água é uma, a massa do gás carbônico é outra, enfim, né? Era o que a gente estava fazendo para calcular. E aí, galera, a gente tem inúmeras situações, aliás, 3 situações quando a gente está falando de massa. Primeiro, é o elemento químico. Então, assim, ó, se eu tiver somente o elemento químico ali, para a gente calcular, eu vou pegar a massa daquele elemento químico lá na tabela periódica. Por quê? Porque a massa de um elemento químico é o que a gente chama de massa. Ai, meu Deus do céu. Tá espirrado? Desculpa, gente. A massa de um elemento químico é a massa atômica, ou seja, é a massa de um único átomo. É o que está lá na tabela periódica. Então, você vai olhar lá, por exemplo, o hidrogênio, né, o H. A massa dele é uma unidade, um U, certo? Então, a massa de um único átomo é a massa de um elemento químico que eu vou encontrar lá na tabela periódica, tá? Só que esses elementos químicos, eles podem interagir com outros, né? Então, eles vão formar substâncias. E aí, podemos ter uma substância simples e a composta. A simples, quando eu tenho somente um tipo de elemento químico, só que mais de um átomo. Então, por exemplo, o H2, que é o gás hidrogênio, a gente só tem um elemento, que é o H, que é o hidrogênio. E quantos átomos a gente tem de H? 2. Como que a gente sabe disso? Olhando no índice, que é o número que aparece junto com o elemento químico, né? Só que como ele já formou uma substância, a gente fala que essa é a massa molecular.
né? É a massa de uma partícula dessa substância. Então, o que eu vou fazer? Se tem 2 átomos do H, eu vou multiplicar por 2 vezes, né, a massa de cada um. Bom, 2 átomos de H vezes 1, que é a massa de cada um, 2 unidades. Outra forma que a gente fazia é quando nós tínhamos uma substância composta. O que acontece na substância composta? Os elementos químicos, eles se ligam uns com os outros, ou seja, eu tenho mais de um elemento químico envolvido. Então, no caso da água, quais elementos químicos a gente tem ali? O hidrogênio e o oxigênio, certo? Então, eu tenho 2H e 1O. Lembrando que a gente vai olhar no índice, que é o número que aparece embaixo. Então, 2H, 2 vezes 1, 2. 1 oxigênio, uma vez o átomo de oxigênio, né? Lá na tabela periódica, esse valor é 16. Então, o que a gente faz aqui no final para encontrar a massa da água? Alguém lembra? O que a gente faz agora? O que a gente faz com a massa da água agora? Repete a pergunta, Sara. Ó, eu sei que para calcular a massa da água, eu vou olhar a massa do H e do O. Então, do H ficou 2 vezes 1, 2. Do O, eu tenho um oxigênio só e a massa dele é 16. Então, 1 vezes 16, 16. O que eu faço com o 2 e com o 16 agora para achar a massa da água? Soma. Vou somar. Então, portanto, a massa da água é 18 unidades. Muito bem, Isaac. Só que isso aqui, pessoal, é quando eu estou considerando uma única partícula, tá? Mas a gente agora conhece uma outra unidade, que é o mol. Então, agora a gente não vai mais calcular a massa molecular. A gente vai encontrar a massa molar, que é a massa de 1 mol, tá? Ou seja, aqui eu estava calculando para uma única partícula. Agora, para a massa molar, eu vou calcular a massa de 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. E aí, como será que a gente faz para calcular? Bom, é um número muito grande. Porém, pessoal, a única coisa que a gente vai ter que fazer é converter a unidade. Porque é o seguinte, ó, quando eu achei a massa da água aqui, ó, a gente calculou, deu 18 unidades, tá vendo? Quando eu estou falando de massa molar, que é a massa de 1 mol, o meu valor continua o mesmo. Eu só vou mudar a minha unidade, ou seja, de 18 unidades, agora eu vou chamar de 18 gramas, tá? Então, o jeito da gente calcular é exatamente igual. A única diferença é que agora a gente vai colocar 18 gramas, ou seja, uma única partícula que a gente calculou lá tinha 18 unidades, certo? Agora, quando eu tenho 1 mol, né? Quando eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou 23 partículas, o meu valor da massa é de 18 gramas. Ou seja, a massa molar da água é de 18 gramas por mol. 1 mol de água tem 18 gramas, tá? Como que eu achei esse 18? Do jeito que a gente fez aqui, tá? Somando 2 com 16 da fórmula química. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, ó, é o seguinte. Imagina lá, um recipiente e eu fosse pesar a massa, fosse contar, né, quantas partículas tem lá. Quando eu estou falando de massa molecular, eu só tenho uma única partícula, tá? Quando eu estou falando de massa molar, eu tenho 1 mol de partículas,
sendo que 1 mol de partículas tem 6 vezes 10 elevado a 23. Então, olha aqui no meu recipiente, ó. Uma única partícula sozinha, isolada. Aqui na massa molar, eu tenho toda essa quantidade. 6 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, eu não coloquei tudo isso aqui de bolinha, mas é só para vocês entenderem que eu tenho muito mais partículas nesse caso. É por isso que a gente consegue mudar a unidade, né? Porque quando eu estou falando de massa molecular, no caso da água, qual que é a massa molecular da água? Qual foi o valor que a gente achou para a água? Qual foi, gente? 18. 18. Só que quando eu estou falando de massa molecular, é 18 o quê? 18 unidades. Quando eu estou falando de massa molar, é 18 o quê? 18 gramas. Então, tá vendo? O jeito que eu calculei foi o mesmo, né? Mas somente o que mudou é 18, foi a unidade que vem acompanhado junto com o 18, tá? Tudo bem, pessoal? Então, agora só para vocês entenderem. Massa molar é a massa de 1 mol, certo? E o que vai mudar na hora da gente calcular? A unidade que eu vou colocar. Somente isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora a gente vai completar os raciocínios aqui, né? Eu acabei de dizer. Qual é a massa molecular da água? Molecular. É a massa de uma molécula, de uma partícula. Qual que é, pessoal, que eu acabei de dizer? 6, aí 10, aí 23. Não, é? é a massa da água. Isso aí é quanto tem em 1 mol, né? Qual que é a massa de uma partícula da água? Eu acabei de falar aqui, ó. Qual é a massa molecular da água? 18. 18. 18. O que eu vou colocar do lado do 18 na massa molecular? Um U ou um G? O G. É o U, né? Porque o U representa uma molécula só, uma partícula só. E na massa molar? Qual é a massa de 1 mol de água? Olha aqui, ó. 6 Não, a massa, ó. 18? 18 também, só que é 18 o quê? 18 gramas. Muito bem. Então, aqui tem mais um raciocínio para a gente completar. Então, vamos lá, ó. Então, 1 mol de água tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E se eu colocar todas essas moléculas num recipiente, colocar lá na balança, qual o valor que eu vou ver? 18 gramas, certo? Agora, 2 mol de água vai ter quantas moléculas? Lembra que eu falei? É só multiplicar o 6 pelo valor e o restante a gente copia. Então, como que vai ficar 2 mol de água? Quantas moléculas tem? E aí? Com 2 moléculas, 12. 12. O que a gente faz com o expoente? Mantém? Mantém. Muito bem. Então, 12 vezes Eu 10. não tô errando tudo porque eu tô com sono hoje, viu? 12 vezes 10 elevado a 23. Aí a massa vai mudar? Também vou multiplicar por 2. Quanto que é 18 vezes 2? 36? 36. Muito bem. Gramas. Tá vendo? Então, o que a gente fez? Ó, daqui para cá, o que a gente fez?
A gente multiplicou por 2. Daqui para cá, a gente multiplicou por 2. Certo? Então, agora eu quero saber, ó, e 3 mol, quanto vai ter? 18. 18. Vezes 10 elevado a quanto, Isaac? 23. Muito bem, só copiar. Então, o que a gente fez? A gente multiplicou por 3. Certo? E agora? Qual que é a massa de 3 mol de água? 1 mol tem 18 gramas e 3. 54. Muito bem, isso mesmo. Tudo bem? Deu para entender o raciocínio? Alguém quer que eu fale novamente como é que faz? Deu para entender que massa molar é a massa de 1 mol, né? O valor que a gente acha é igual a gente fazia lá no terceiro trimestre, só vai mudar a unidade mesmo. E aí, galera? Deu para entender? Agora a gente vai completar uma outra tabelinha aqui, junto, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui eu coloquei, ó, o número de partículas. Então, o número de partículas, pessoal, está relacionado com aquele número grandão lá. Então, vamos completar junto um raciocínio aqui antes de fazer qualquer coisa, tá? 1 mol de qualquer coisa tem quantas partículas? 1 mol sempre vai ter quantas partículas? E aí? Hum, 1 mol de qualquer coisa tem quantas coisas? 6 vezes 10 elevado a 23. Eu sei se ficou estranho aqui, né? Mas tudo bem. 23. Beleza. Antes de qualquer coisa. E como que a gente acha a massa de qualquer substância? Olhando nos valores que a gente tem lá na tabela periódica, que já são tabelados. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. A massa do oxigênio, 16 gramas por mol, do carbono, 12 gramas por mol, e do ferro, 56 gramas por mol. Aí, aqui, ó, 1 mol de O2 tem 32 gramas. Por que tem 32? O que a gente fez? Ó, O2. Quantos átomos a gente tem aqui, ó? Que é o número que está embaixo. Quantos a gente tem aqui? 2. 2. Qual que é o valor do oxigênio? 16, certo? 2 vezes 16, 32. É por isso que esse 32 está aqui, tá bom? Então, agora vamos completar. 1 mol de O2. O valor que está faltando aqui, ó. Quantas partículas eu tenho em 1 mol dele? Um mol do O2. Quantas partículas a gente tem? Ó, lembra aqui, ó. Um mol tem sempre essa quantidade. Então, que número que eu vou completar? Que número que eu vou completar aqui? E aí, gente? É 6, Sora?
Isso, 6,10? isso. 6 vezes 10 elevado a 23. Muito bem, Ricardo. Agora, 2 mol do O2. Então, é a mesma substância que eu estou falando, tá vendo? O2 e O2. Então, é igual. Então, eu posso usar essa linha de cima como referência, tá certo? De 1 foi para 2. Então, o número de mol aqui, ó, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 2. Opa! Então, todos os meus valores, a gente só vai precisar multiplicar por 2 também. Certo? Então, meu 32 vezes 2 dá quanto? É 6 vezes 2, 12. Não, Ah, não, o 32. 34, É. não é? Hã? 34? Isso. É que você já viu aqui, né, Ricardo? Do 6, né? Ah, sim. Por isso que você já falou 12. Tá certo também, é isso mesmo. Então, ó, 6 vezes 10 elevado a 23 também vou multiplicar por 2. Como o Ricardo já falou, dá 12. E a nossa potência a gente só copia. Certinho, tá? Agora vamos ver a linha de baixo. Vou até trocar a cor aqui, ó. Agora eu não estou falando mais de oxigênio. Agora eu estou falando de carbono, tá? Então vamos pensar. Olha, o meu carbono está aqui, ó. 12 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de carbono tem 12 gramas. Como que eu sei disso? Aqui, ó. Porque o exercício me deu a massa molar. Vou até escrever aqui, ó. 1 mol do C tem 12 gramas, certo? Só que aqui, ó, eu não quero saber 1 mol, eu quero saber 2. Se 1 mol tem 12, 2 mol vai ter quanto? Ó, 1 mol do carbono tem 12 gramas. Mas aqui na minha tabela eu preciso completar com os valores de 2 mol. Então, como que a gente pode fazer? É 12. 12 vezes quanto? Vezes quanto? 2. Isso. Então, vamos escrever aqui, ó. Então, vai ser o 12 vezes o 2, que dá quanto? 24. 24 gramas, tá? Aí aqui tá faltando completar a quantidade de partículas, né? Mas aqui, gente, a quantidade de partículas não muda. Então, lembra que eu falei lá do negócio das dúzias? Uma dúzia é 12. 2 dúzias, 24. E assim por diante, independente do que eu tô comprando, né? Do que eu tô ali utilizando. A mesma coisa é aqui, ó. 2 mol de gás oxigênio é 12 vezes 10 a 23. 2 mol de carbono também vai ser quanto? 12 vezes 10 elevado a 23. Tudo bem, pessoal? Porque esse número, ele não vai mudar, né? A minha referência aqui, ó, 1 mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 elevado a 23. Então, 2 mol, só vou multiplicar esse número por 2, independente da substância que a gente está falando. Tudo bem? E 3 mol do carbono, que é o que está pedindo na linha de baixo, vai ter quanto? Quantas partículas tem aqui, ó? O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 6 vezes 10 elevado a 23 e multiplicar por quanto? Por 3, tá? Então, vai ter quanto aqui, ó?
Lembra? É só multiplicar o 6 e a potência a gente copia. Então vai ser 12 vezes 2 de novo? Não, não, é o 6. A nossa referência é sempre o 6, ó. O 6 é 10 elevado a 23. Ah, você está falando da massa, né, Ricardo? Isso. Ah, não, a massa você está certo. Então é só a gente pegar o 12 e multiplicar por 3. Porque o 12 é a massa de 1 mol, né? Que a gente falou aqui, ó. Tá aqui. E ele quer saber a massa de 3. Então, a gente vai pegar o 12 e multiplicar por 3, que dá 16. Agora, e a quantidade de partículas? De 3 mol. Aí eu vou pegar esse 6 vezes 10 elevado a 23 e multiplicar por 3. Vai ficar quanto? Ah, o 6 vezes 3? Isso. Que dá? 18? Isso mesmo, tá? Então, aqui no meu número de partículas, a minha referência sempre vai ser o 6 vezes 10 elevado a 23, tá bom? Agora, lá na massa, aí aqui não. Aí aqui eu vou olhar a substância, que cada um tem o seu valor. Vou tentar escrever aqui, ó. Tá? Vamos voltar agora. Ó, 2 mol do ferro. Ferro, Fe. Agora eu tô falando de outra substância. Então, a gente vai olhar aqui, ó. Massa do ferro, 56 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de ferro tem 56 gramas. Sei disso porque o exercício me falou. Agora a gente vai completar com os dados na tabela de 2 mol. Então, vamos lá. Se 1 mol é 56, para eu achar de 2 mol, o que eu vou fazer? Agora. Nós vamos fazer aqui, ó. 1 mol tem 56 gramas. 2 mol, o que a gente vai fazer? 56 vezes 2. Certo? Tudo bem, gente? 56 vezes 2 dá 112. Bom, e a quantidade de partículas? A minha referência é 6 vezes 10 elevado a 23. 2 mol, o que eu faço? Eu pego esse valor e multiplico por 2. Então, vai ficar 12 vezes 10 elevado a 23. O amarelo não dá para ver tanto. Foi? O amarelo não dá para ver tanto. Ah, tá. Vou trocar a cor. Tá bom, gente? Ó. Agora, pessoal, a gente vai calcular o CO2, tá vendo? Só que o CO2 são dois elementos químicos, né? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai ter que calcular do C e do O e depois somar, tá bom? Então, aqui, ó, como vai ficar? O oxigênio, a gente tem 2, certo? Então, 2 vezes o oxigênio, 32.
tá? Aqui do C, eu tenho um só. 1 vezes o C, 12. Somando isso, ó, vai dar 44 gramas por mol. E ele quer saber exatamente isso, né? Qual que é a massa de 1 mol de CO2? Então, o valor vai ser 44 gramas. E quantas partículas a gente tem em 1 mol? 6 vezes 10 elevado a 23. Certo, galera? Então, esse último aqui, ó, a gente precisou calcular, né? Como ele é uma substância composta, onde a gente tem mais de um elemento químico, o que a gente faz? A gente pega de cada elemento químico isolado e no final soma igual a gente fazia antes, tá bom? Pessoal,